Bom dia, família! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez muitos pais queiram saber, a rebeldia da adolescência. E eu vou explicar. Bom, temos aí adolescentes, né? Talvez você seja talvez você seja um pai de adolescente com alguns comportamentos um tanto estranhos, por vezes desagradáveis, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui com você, pai de adolescente, é que, por favor, pare de esperar comportamentos maduros do seu adolescente. Pode ser que, vez ou outra, ele apresente algum relance de fato, algum resquício que você vai olhar e falar assim: poxa, mas não, foi bacana, foi madura a atitude do meu filho. Mas você não pode esperar isso como uma regra, porque cientificamente falando, ele ainda não atingiu a maturidade. De novo, vou ressaltar, ele pode apresentar comportamentos, atitudes maduras, mas como um todo, ele ainda não está pronto, e é sobre isso que nós vamos falar. Quando nós falamos sobre a anatomia cerebral, nós precisamos entender que existe uma idade ou uma média de idade onde ocorre o ápice da maturação cerebral. Isso geralmente acontece em torno de 21, 22 anos, ou seja, a partir de 22 anos é quando nós podemos considerar um indivíduo com o desenvolvimento cerebral pronto, acabou, né? Tá ok. A última parte que forma é justamente essa parte da frente aqui, que a ciência chama de córtex pré-frontal. E o porquê que é tão difícil na adolescência você lidar com alguns comportamentos dos adolescentes? Primeiro porque ele vivencia algumas alterações internas, né? Com relação a sentimentos mesmo, são as desregulações hormonais presentes ali no desenvolvimento dele, que já entrega por si só, ainda que fosse um adulto, um ser humano maduro, a desregulação hormonal ela afeta muito. Prova disso nós temos as mulheres no período menstrual, né? Nós estamos falando de mulheres adultas, mulheres bem resolvidas, mulheres maduras, mas que quando elas vivenciam essa desregulação hormonal provocada ali pela menstruação, tem comportamentos, por exemplo, a sensibilidade, é algo que de repente a pessoa não consegue entender, né? Há uma oscilação de humor, muito chorosa, às vezes com muita raiva, enfim. Isso acontece numa mulher madura. O adolescente, ele vivencia isso, tanto homem quanto mulher, de maneira muito contínua e sempre ali. E quando você soma o fato de ele não ter uma maturidade para lidar com isso, traz um combo perfeito, e alguns pais vão caracterizar a adolescência também como a fase da aborrecência. Essa última parte a ser desenvolvida, como a gente está falando que é o córtex pré-frontal, é justamente a parte responsável pela regulação, pelo o senso crítico, sabe? A tomada de decisão é como se fosse o ápice da maturidade mesmo. E justamente como ela é a última a ser desenvolvida, o seu filho tende a ter comportamentos que não vão vir de um indivíduo maduro, sabe? Por exemplo, o adolescente ele tende a se colocar em risco o tempo todo. Você veja que o adolescente é radical, vai amar um skate, vai gostar de algo, tipo assim, que o coloque em risco, essa sensação para ele é boa, sabe? Por quê? Porque ele ainda não tem a maturidade, o cérebro dele ainda não desenvolveu como um todo para ele analisar os riscos, para ele analisar de repente qual é o efeito que isso vai causar na vida de outras pessoas, né? Também por não estar desenvolvido, o adolescente ele tem dificuldade de se organizar. Por isso que o quarto de adolescente tende a ser essa bênção, que eu sei que você sabe o que eu estou falando. É um adolescente que às vezes não consegue se organizar com relação aos estudos, ele não consegue. Por exemplo, um adulto, quando ele vai estudar para um concurso, ele se planeja, tá? Ou para uma faculdade que exige muitos estudos, ele planeja o dia dele. Eu vou acordar a hora tal, eu vou estudar de hora tal até hora tal, tenho essas outras atribuições.
Só que o adolescente, isso não acontece porque ele não tem essa parte desenvolvida. Como vai ativar uma parte que ela não está desenvolvida ainda? É justamente isso que acontece com o adolescente. Agora pensa comigo como funciona, o que se passa na cabeça de um adolescente. Primeiro, já entendemos que não está desenvolvido, ele não tem uma maturidade que a gente quer, que a gente em alguns momentos até precisa que ele apresente. Isso não acontece. Ele tem todas essas alterações hormonais que não é legal para a pessoa também sentir. As mulheres sabem disso. Eu atendo adolescente que fala assim, eu tô com raiva e eu não sei porquê, eu não queria estar, mas tô. É uma coisa muito doida mesmo, tipo, eu não queria sentir isso, mas estou sentindo, eu não sei porquê, eu não sei o que eu faço para não sentir. Tudo isso somado na cabeça do adolescente. Só que esse adolescente, ele também tem uma necessidade de ser aceito pela sociedade, ele tem uma necessidade de ser aceito por um grupo. Então, o que acontece? Muitos adolescentes, eles se sujeitam a algumas situações para ser aceito, apresentam problemas de baixa autoestima. Com a pandemia aí, eu já tive relatos de adolescentes que, por exemplo, num Natal em família, apareceu uma espinha e colocou a máscara. Ou seja, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque há um tempo os pais vêm carregando a bandeira de que o meu adolescente está se comportando dessa forma para chamar atenção. Ele tomou vários remédios para chamar atenção. Ele reprovou na escola para chamar atenção. Será mesmo? Né? Quando nós colocamos todas essas situações, será que não é tão complicado de fato para o adolescente vivenciar esse período? Será que ele está realmente chamando atenção ou realmente está difícil para ele lidar com todas essas questões? E diante disso, qual que é a questão? Débora, então eu vou ter que deixar o meu filho agir como ele está agindo porque ele é adolescente? Não é essa a questão. Eu preciso trazer um lado para você, pai, né, que são facetas que ocorrem na vida do adolescente. E no consultório, geralmente, é isso que eu faço com os adolescentes, conseguir trazer para eles algumas visões, alguns posicionamentos dos pais. Mas o que acontece? Se o adolescente ele tem toda essa parte de sofrer, se o adolescente ele tem todas essas características ruins, você precisa ser o pai, o responsável a orientá-lo. De qual forma? Dentro daquelas três características de pais que nós já falamos aqui no canal, pais autoritários, pais permissivos e pais democráticos, o interessante é que o pai, o responsável, adote esse modelo de pai democrático, onde ele consiga impor limites para os filhos, onde ele consiga ensinar, onde ele consiga colocar algumas diretrizes para o adolescente seguir dentro disso. O meu adolescente é desorganizado, então eu tenho que deixar o quarto dele ser desorganizado? Não, você enquanto pai, você enquanto responsável, precisa colocar os limites, né? Olha, antes de sair para o lugar tal, o quarto precisa tá arrumado, essas questões precisam estar resolvidas, mas a característica principal do pai democrático é que, ao passo que ele consegue impor esses limites, ao passo que ele consegue colocar essas regras, ele também consegue proporcionar um lugar de fala para o adolescente, onde o adolescente consiga expor, olha, eu fiquei chateado porque o meu pai falou isso comigo, eu fiquei chateado com isso que aconteceu, e é onde os pais conseguem validar essa voz, é onde os pais conseguem validar esse sentimento do adolescente. Então, embora apresente todas essas características quase que desastrosas, digamos assim, da adolescência, o pai que adota a medida democrática, ele consegue reduzir danos tanto na vida do adolescente quanto na vida familiar como um todo. E se esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria de fazer um convite, que você compartilhe com mais pais, que você repasse essa informação. Nós precisamos disso, precisamos desse conteúdo, precisamos alcançar várias pessoas. E agradeço você por ter assistido. Ative o sininho para as notificações. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso é importante porque chega as notificações para você. Também nos siga nos canais, nós temos TikTok, nós temos Instagram, vai deixar todos os links aqui salvos. E juntos nós podemos vencer essa pior fase.